Esqueça tudo o que você aprendeu na escola sobre os primeiros humanos nas Américas. O que os livros de história chamam de verdade acaba de ser enterrado sobre as cinzas vulcânicas do Oregon. Arqueólogos acabam de confirmar algo inquietante. Humanos já estavam caçando feras gigantes aqui muito antes do que a ciência oficial permitia existir. Estamos falando de uma descoberta que quebra a linha do tempo em pedaços e revela uma luta sombria pela sobrevivência em uma terra que deveria estar vazia. Mas aqui está a verdadeira polêmica que está dividindo os especialistas e que eu quero que você me responda agora nos comentários. Você acha que a ciência esconde propositalmente essas descobertas porque é mais fácil manter a mentira do que reescrever todos os livros didáticos do mundo? Ou os arqueólogos foram apenas incompetentes por décadas? Eu vou ler os melhores comentários. Fique comigo até o final, porque o que foi encontrado nas camadas mais profundas dessa caverna não é apenas uma ferramenta de pedra, é a prova de que esses antigos habitantes estavam fugindo de algo que a ciência ainda não consegue explicar. Vamos descobrir o que esteve escondido por 18.000 anos. O abrigo esquecido no tempo. À primeira vista, Rimrock Draw pode não parecer tão especial. É um abrigo rochoso raso em uma colina baixa no centro do Oregon. A localização é longe do oceano, de corredores de gelo ou de lugares onde os arqueólogos pensavam que os primeiros humanos poderiam viver. Por muito tempo, pensou-se que esta área estivesse vazia durante as partes mais frias da Era do Gelo. Estudiosos pensavam que o clima era frio demais, a terra seca demais e o isolamento extremo demais para os humanos sobreviverem. Devido a essas crenças, a região foi negligenciada ao se estudar a migração humana primitiva. Historiadores pensavam que as pessoas chegaram muito mais tarde e seguiram caminhos diferentes. Portanto, não se esperava que Rimrock Draw tivesse evidências importantes. Então, o local permaneceu intocado por muitos anos. Quando arqueólogos da Universidade de Oregon começaram a trabalhar em Rimrock Draw, eles tinham baixas expectativas. Eles não estavam procurando por evidências de humanos primitivos. Em vez disso, focaram em estudar animais da Era do Gelo e como o ambiente mudou ao longo do tempo. A equipe não planejava desafiar crenças de longa data sobre quando os humanos se estabeleceram pela primeira vez na região. Com base no que se sabia, eles pensaram que encontrariam apenas vestígios rasos do final da Era do Gelo, como solo misturado, detritos espalhados e formações naturais moldadas pelo vento e pela água. Parecia improvável que o local contivesse material mais antigo ou profundo, e ninguém antecipou que o local desafiaria a linha do tempo estabelecida. No início da escavação, houve algumas preocupações sobre o local. As camadas de sedimento eram muito organizadas e bem definidas, não misturadas como em outros locais. Esse tipo de preservação é raro na arqueologia e nos permite entender melhor o passado. Cada camada em Rimrock Draw está repousando na mesma posição onde foi originalmente formada. As camadas estão empilhadas ordenadamente umas sobre as outras, sem mistura ou desordem. Faixas escuras indicam tempos de atividade, enquanto faixas claras mostram quando o abrigo não estava sendo usado. Ao se estratificar dessa forma, uma sequência distinta e organizada é formada. Em vez de parecer fragmentado ou caótico, o local aparece inteiro e coerente, como páginas de um livro que estão devidamente arranjadas em vez de rasgadas. Esse layout organizado torna difícil ignorar ou descartar o local como danificado ou enganoso. Durante o processo de escavação, as camadas de material encontradas tornaram-se cada vez mais antigas, o que se alinha com o que sabemos sobre geologia. Tudo parecia estar em ordem, sem surpresas inesperadas. Apesar de buscarem respostas rápidas para lidar com a preocupação crescente, nenhuma foi encontrada. Eventualmente, sinais de atividade humana começaram a surgir, conforme ferramentas de pedra foram descobertas em camadas específicas. Essas ferramentas não estavam espalhadas ao acaso e foram encontradas em grupos, em vez de individualmente. Além disso, foram encontradas em várias profundidades, separadas por intervalos de tempo significativos. Essa recorrência indicou que as pessoas visitaram o abrigo várias vezes. O fato de as pessoas continuarem voltando para Rimrock Draw tinha um significado importante. Não foi apenas uma visita aleatória ou uma parada por acidente. Parece ser um lugar que foi lembrado e revisitado ao longo do tempo,
Isso contradiz a crença usual sobre como os humanos se moviam. Pensava-se que esta área era dura demais e tinha recursos limitados para as pessoas sobreviverem naqueles períodos primitivos. No entanto, a evidência indicou ações intencionais, uso de ferramentas e presença repetida no local. Isso sugere que as pessoas estavam familiarizadas com a área e planejaram suas atividades lá, em vez de apenas serem forçadas pelo desespero. À medida que os arqueólogos continuavam cavando, descobriam camadas cada vez mais antigas. Quanto mais solo removiam, mais evidente ficava que as ferramentas encontradas foram definitivamente feitas por humanos. As camadas estavam intocadas e estáveis, não mostrando sinais de objetos de camadas superiores caindo nas inferiores. Todo o local seguiu as regras usuais para avaliar a validade arqueológica. No entanto, apesar de aderir aos padrões arqueológicos, Rimrock Draw representou um desafio às linhas do tempo históricas tradicionais. Desde que as camadas mais profundas em Rimrock Draw foram descobertas, ficou evidente que elas não coincidem com as crenças atuais sobre como os humanos chegaram à América do Norte. A evidência do camelo que mudou a história. A pesquisa tomou um rumo importante quando arqueólogos encontraram dentes e fragmentos de mandíbula de uma espécie extinta de camelo gigante chamada Camelops resternus, em Rimrock Draw. Este camelo, que tinha quase 2,10 metros de altura, desapareceu da América do Norte muito antes de se pensar que os humanos tivessem chegado ao centro do Oregon. A descoberta surpreendente desses restos tornou-se ainda mais significativa por sua localização no solo. Os restos do camelo não estavam espalhados aleatoriamente na área. Se o animal tivesse morrido naturalmente ou se predadores tivessem movido partes dele, os ossos estariam mais espalhados. No entanto, não foi isso que foi encontrado. Em vez disso, os restos estavam agrupados de forma compacta em uma área pequena. Esse tipo de agrupamento é geralmente visto quando um animal foi processado intencionalmente. Forças naturais geralmente não organizam ossos de uma maneira tão específica. Esse detalhe particular causou preocupação imediata, porque sugeria uma ação deliberada em vez de uma ocorrência aleatória. Quando os pesquisadores examinaram os ossos de perto, encontraram evidências fortes. Havia marcas claras nos restos do camelo que não eram superficiais ou causadas por erosão. Essas marcas eram linhas retas em áreas específicas, particularmente ao redor das articulações, onde a carne é tipicamente removida do osso. Esse tipo de dano é comumente visto na arqueologia e é consistente com as marcas feitas por ferramentas de pedra durante o abate de grandes animais. Outras causas potenciais, como marcas de dentes de carnívoros, pisoteio de animais ou desgaste natural, deixariam padrões diferentes, que não foram encontrados nesses ossos. Tudo indicava envolvimento humano, sem outra explicação plausível. A localização do camelo nas camadas do solo adicionou mais evidência ao caso. Seus ossos foram descobertos abaixo de uma espessa camada de cinza vulcânica da erupção do Monte Santa Helena, que aconteceu há mais de 15.600 anos. Geólogos estudaram e dataram esta erupção minuciosamente. As cinzas vulcânicas se espalham rápida e uniformemente, servindo como um indicador de tempo confiável. Qualquer coisa encontrada enterrada sob essas cinzas deve ser mais antiga que a erupção. Em Rimrock Draw, a camada de cinzas estava completamente imperturbada. Não havia sido tocada, danificada ou combinada com material mais novo. Não havia indicações de que eventos posteriores tivessem rompido esta camada. Isso indicava que nada de cima poderia ter infiltrado no sedimento antigo abaixo. Os fósseis de camelo foram preservados sob esta cinza, presos sob um marcador de tempo geológico que não poderia ser ignorado ou contestado. Como resultado, os fósseis tinham que ter mais de 15.600 anos, o que é muito mais cedo do que a linha do tempo Clovis sugere para a atividade humana na área. Os cientistas foram além das evidências iniciais. Eles utilizaram a datação por radiocarbono para testar especificamente os restos do camelo. O foco foi no esmalte do dente para eliminar quaisquer dúvidas sobre os ossos estarem ligados a material mais antigo. As descobertas indicaram que o camelo existiu há cerca de 18.250 anos. Esta data era forte e definitiva, colocando o animal em atividade humana associada muito antes do que se pensava anteriormente. Neste ponto, não
era mais possível atribuir as descobertas ao acaso. Para que a linha do tempo anterior estivesse correta, várias peças de evidência teriam que estar incorretas simultaneamente. A identificação da espécie precisaria estar errada, a interpretação das marcas de corte teria que ser equivocada, a datação das cinzas vulcânicas precisaria estar incorreta, os resultados de datação por radiocarbono teriam que ser não confiáveis, as camadas de sedimento imperturbadas precisariam ser enganosas. A arqueologia não desmorona devido a um ponto fraco, mas neste caso, todas as evidências de apoio permanecem fortes. Cada método apoiou os outros, em vez de entrar em conflito com eles. As descobertas mostraram que os humanos viviam no centro do Oregon, quando enormes camadas de gelo cobriam grande parte do continente. Modelos anteriores diziam que pessoas não deveriam estar caçando grandes animais da era do gelo lá, mas a evidência mostrou claramente que eles estavam lá, sem dúvida. O dente de camelo não apenas sugeriu uma possibilidade, ele forneceu uma conclusão definitiva após ser estudado, datado e confirmado. A linha do tempo Clovis I teve que ser revisada devido a novas evidências. Esta evidência não apenas sugeriu uma pequena mudança na história antiga, mas também desafiou o modelo atual e revelou falhas significativas em crenças de longa data. Ferramentas de pedra que encerraram o debate. Arqueólogos ficaram surpresos quando a descoberta de um dente de camelo sugeriu que a linha do tempo de presença humana precisava de revisão. Para confirmar esta nova linha do tempo, eles precisavam de evidência adicional para mostrar que pessoas estavam trabalhando ativamente em Rimrock Draw. Esta evidência veio na forma de ferramentas de pedra encontradas perto dos restos do camelo, que provou definitivamente a atividade humana no local. Essas descobertas mudaram completamente a discussão e eliminaram quaisquer incertezas remanescentes. As rochas perto dos ossos do camelo não eram comuns. Elas foram moldadas intencionalmente, não formadas naturalmente. Após um exame minucioso, ficou claro que eram raspadores de pedra com erjas finas para tarefas específicas. Quebras naturais não criam formas como essas. As bordas do raspador foram propositalmente lasqueadas para criar superfícies de corte precisas. Esse lasqueamento não foi por acaso, seguiu padrões que mostram habilidade e planejamento humano. As ferramentas tinham uma forma consistente em todas as peças. Essa consistência é crucial, pois só acontece quando as ferramentas são feitas com um propósito específico em mente. Não eram tentativas aleatórias ou objetos incompletos, eram ferramentas acabadas desenhadas para uso. Uma coisa interessante foi do que as ferramentas eram feitas. Os raspadores foram feitos de ágata laranja, um tipo de pedra não encontrada naturalmente perto de Rimrock Draw. As rochas na área têm cor, textura e padrão de quebra diferentes. Nenhuma delas é igual à pedra usada para essas ferramentas. Isso significa que o material deve ter sido trazido para o local de outro lugar. Isso sugere que ou as pessoas que usaram os raspadores viajaram para longe para conseguir a pedra, ou a obtiveram através de trocas com outros grupos. Ambas as opções indicam que as pessoas estavam planejando para o futuro, além da simples sobrevivência. As bordas das ferramentas mostraram sinais claros de uso, de acordo com os arqueólogos. Quando examinadas de perto, notaram padrões de desgaste que só poderiam vir de uso frequente. Esses padrões eram semelhantes aos feitos quando ferramentas de pedra são usadas para cortar e raspar animais. Algumas partes das bordas estavam desgastadas e suaves, com pequenas fraturas seguindo caminhos específicos. Essas fraturas são causadas por pressão em tecidos moles e ossos. Esses padrões de desgaste foram bem estudados através de arqueologia experimental, onde réplicas modernas são usadas para abater animais. As ferramentas de Rimrock Draw assemelhavam-se muito a esses resultados conhecidos. A prova indicou que os raspadores não foram criados e abandonados sem uso. Eles foram usados várias vezes e mostraram sinais de uso regular ao longo do tempo. Isso mostrava que havia uma atividade contínua de humanos processando animais no local. Uma descoberta significativa estendeu a linha do tempo ainda mais para trás. Eles descobriram um raspador em uma camada de sedimento abaixo de onde os restos do camelo foram encontrados. Esta localização
escavação indica que o uso de ferramentas em Rimrock Draw aconteceu há 18.250 anos. O sedimento se acumula ao longo do tempo, com camadas mais profundas se formando antes das que estão em cima. As camadas de sedimento neste local estavam intocadas e imperturbadas. Não havia indicações de escavação, animais cavando ou água movendo objetos para baixo. Consequentemente, a profundidade da ferramenta era uma indicação confiável de sua idade. O sedimento foi importante para confirmar as descobertas, porque os raspadores foram encontrados em camadas estáveis e compactas. Isso indicava que foram depositados enquanto essas camadas se formavam, e não adicionados depois pela natureza. Na arqueologia, camadas desturbadas podem criar problemas de precisão, mas em Rimrock Draw não havia sinais disso. O solo preservou uma sequência clara, e as ferramentas foram encontradas exatamente onde foram deixadas. As ferramentas foram desenhadas de uma forma que eliminou qualquer dúvida sobre seu propósito. Não eram apenas pedras aleatórias usadas temporariamente e depois jogadas fora. Em vez disso, suas bordas foram especificamente trabalhadas para serem úteis para raspar leiro e cortar carne. As partes das ferramentas onde eram seguradas também mostraram sinais de uso repetido, sugerindo que foram desenhadas para conforto e eficiência. Ficou claro que alguém pensou em como essas ferramentas seriam usadas e as usou o bastante para que o desgaste aparecesse. Depois de olhar para toda a evidência, ficou claro que uma mensagem que não poderia ser ignorada surgiu. O tipo de material usado, a maneira como as ferramentas foram moldadas, os sinais de desgaste e a profundidade em que foram descobertas, tudo indicava a mesma coisa. As pessoas não estavam apenas passando acidentalmente por Rimrock Draw, elas estavam parando intencionalmente lá para trabalhar, processar animais e provavelmente voltaram várias vezes. A ciência da análise de resíduos. Cientistas terminaram de estudar as ferramentas de pedra em Rimrock Draw exatamente quando o debate sobre o local estava começando a diminuir. Apesar de seu tamanho, esses vestígios eram precisos e confiáveis o suficiente para eliminar todas as dúvidas. Esta técnica crucial foi a análise de resíduos. A análise de resíduos é um método científico que encontra minúsculos restos do uso de ferramentas em seres vivos. Esta técnica não se baseia em suposições ou estimativas visuais, mas em testes químicos e biológicos precisos. Ela olha de perto os menores detalhes na superfície das ferramentas de pedra que podem ter pequenas rachaduras ou fraturas invisíveis a olho nu. Quando uma ferramenta de pedra é usada para cortar carne ou raspar couro animal, líquidos e proteínas do animal ficam presos nesses pequenos espaços. Quando materiais entram em rachaduras na pedra, eles secam e ficam selados lá dentro ao longo do tempo. Esses vestígios são mantidos seguros por milhares de anos. Isso só ocorre quando uma ferramenta está sendo usada em tecido animal. Apenas tocar o solo, a água ou o ar não fará com que essas proteínas fiquem presas. Encontrar resíduos nessas rachaduras prova que as ferramentas foram usadas em material animal. Em Rimrock Draw, os pesquisadores escolheram raspadores de pedra específicos para testar. Essas ferramentas eram conhecidas por serem ferramentas de trabalho devido à sua forma e padrões de desgaste. Isso ajudou a garantir que os objetos testados fossem ferramentas usadas intencionalmente, não apenas pedras aleatórias. As ferramentas foram limpas minuciosamente antes do teste para eliminar qualquer contaminação moderna e garantir que os resultados mostrassem apenas atividade antiga. Os pesquisadores utilizaram a análise de resíduos de proteína PRIM para procurar indicadores biológicos preservados. As descobertas foram inequívocas e precisas. O resíduo encontrado nas ferramentas correspondia às proteínas do sangue do Bison anticus, uma grande espécie da Era do Gelo que foi extinta há muitos anos. Esta descoberta foi muito significativa. A assinatura da proteína não correspondia ao bisão de hoje ou a qualquer outra espécie semelhante. Era única e fácil de identificar. Isso indicou que as ferramentas de pedra foram usadas para processar uma carcaça de Bison anticus diretamente. Processos naturais como água subterrânea, vento ou movimento de sedimentos não poderiam ter causado a entrada do sangue na pedra. Proteínas animais não podem ser
ser forçadas para dentro das rachaduras profundas de uma ferramenta de pedra sem o corte ou raspagem direta da carne quando o animal está vivo. Como resultado, a evidência indicou que alguém usou uma ferramenta em um animal que estava vivo ou recém-abatido. Esta descoberta uniu três fatores importantes simultaneamente: as ferramentas de pedra, os animais abatidos e os humanos que usaram as ferramentas estavam agora conectados através de evidência biológica. Este elo ia além de apenas estarem no mesmo lugar. Não foi uma coincidência que as ferramentas estivessem perto de restos animais. As ferramentas foram usadas para interagir com os animais. Identificar a espécie envolvida foi tão crucial quanto encontrar o próprio resíduo. O bisão anticus era um animal muito grande, maior que o bisão moderno, e também perigoso de caçar. Gerenciar e processar tal animal exigiria planejamento cuidadoso, habilidades fortes e cooperação entre vários indivíduos. Isso não poderia ser atribuído à simples coleta de carniça ou instinto de sobrevivência de curto prazo. Exibiu processamento organizado de grandes presas acontecendo muito antes do que se pensava anteriormente. Neste ponto, as conclusões não podiam ser alteradas ou adiadas. A evidência pintou um quadro claro e confiável. As ferramentas foram usadas, a espécie foi facilmente reconhecida, a atividade foi datada com precisão. Cada peça de evidência apoiava as outras sem contradições. Mesmo que uma peça fosse retirada, o resto da evidência ainda apoiaria as conclusões. A análise de resíduos não apresentou um novo conceito para explicar Himrock Draw, mas deu uma confirmação definitiva. O conflito com a geologia. Durante boa parte dos anos 1900, a teoria Clovis First definiu como os especialistas viam a pré-história americana. Ela estabeleceu uma linha do tempo rigorosa e exigia que todos os sinais de atividade humana primitiva na América do Norte estivessem dentro desse período. De acordo com esta teoria, as pessoas chegaram à América há cerca de 13 mil anos. Pensava-se que vieram da Sibéria para o Alasca e depois desceram para o sul através de uma rota terrestre entre duas grandes camadas de gelo. Esse caminho era visto como a única forma viável, e quaisquer descobertas fora dele eram geralmente duvidadas ou ignoradas. Himrock Draw não se encaixa nesta linha do tempo devido à data da evidência, não à forma como é interpretada. O dente de camelo e as ferramentas de pedra descobertos em Himrock Draw são de cerca de 18.250 anos atrás. Esta descoberta contradiz a ideia de que o povo Clovis foi o primeiro na América do Norte. Este conflito é significativo e, claro, indo contra o que se acreditava anteriormente sobre aquele período. Há cerca de 18.250 anos atrás, o continente estava passando pelo último máximo glacial, uma época em que as camadas de gelo estavam em seu maior tamanho. A camada de gelo Laurentide cobria boa parte do Canadá e a camada de gelo Cordilheirana bloqueava a parte oeste do continente. Essas duas massas de gelo não estavam divididas por uma rota passável. Evidências da geologia indicam que o corredor necessário pela teoria Clovis não apareceu até muitos anos depois. Devido a isso, o fator crave na teoria Clovis não é atendido quando comparado à linha do tempo de Himrock Draw. As pessoas não poderiam ter passado por um caminho que ainda não existia. Não há prova geológica de uma rota segura ou aberta através do gelo há 18.250 anos atrás. O ambiente necessário para navegar também não estava lá. Não havia rios para navegar, plantas elegíveis ou presas abundantes. A terra estava frejada, imprevisível e majoritariamente inabitável. Se as pessoas estavam vivendo no centro de Oregon durante esse tempo, elas não vieram pela rota interior de Clovis. Esta conclusão não é um palpite, mas baseada em datas e geografia conflitantes. Uma delas tem que estar errada. Os dados do gelo são apoiados por vários estudos de diferentes lugares, tornando-os muito reliáveis. Portanto, o problema está na teoria, não na evidência ambiental. Quando o caminho interior é eliminado, a única explicação restante que coincide com as datas e o terreno físico é a migração costeira anterior. Ao contrário do interior, a costa do Pacífico não estava inteiramente congelada durante o pico da Era do Gelo. Mesmo nos tempos mais frios, as florestas de algas ao longo da costa forneciam um ambiente contínuo e abundante em fontes de alimento. Essa rota é comumente conhecida como a Rodovia das Algas, que teria permitido que as pessoas viajassem para o sul utilizando recursos marinhos em vez de atravessar terras elegíveis.
viagens. Viajar pela rota costeira teria sido difícil para os primeiros americanos. Eles precisariam de barcos ou algum tipo de embarcação. Navegar por diferentes costas exigiria planejamento, habilidade e conhecimento passado por gerações. As descobertas em Rimrock Jaw mostram que os humanos eram capazes de comportamento organizado. As ferramentas de pedra, o transporte de materiais por distâncias longas e o uso repetido do mesmo local indicam ações intencionais em vez de movimentos aleatórios. Isso sugere que as pessoas tinham uma abordagem planejada e estavam familiarizadas com a lanjaça. A teoria Clovis acreditava que as pessoas chegaram à América do Norte e se espalharam rapidamente. Rimrock Jaw provaria a evidência de que os humanos já estavam vivendo na área, adaptando-se ao ambiente, caçando grandes animais e voltando a lugares familiares antes que as ferramentas Clovis fossem encontradas. Isso implica que a tecnologia Clovis não foi o início da presença humana, mas sim uma inovação posterior, dentro de uma população já existente. A teoria Clovis desabou não porque os pesquisadores buscavam uma narrativa nova ou mais emocionante, mas porque a evidência não a apoiava mais. As datas das camadas de gelo, as barreiras criadas pelas geleiras e as descobertas em Rimrock Jaw não se alinham. Não há como essas peças se encaixarem e nenhuma reinterpretação pode resolver esse problema. Ignorar os dados claros é a única maneira da teoria sobreviver. Talvez o pensamento mais perturbante seja que Rimrock Jaw não seja o local mais antigo do seu tipo. Pode ser apenas o primeiro com evidência convincente o suficiente para mudar nossa compreensão. Essa ideia indica que a história das pessoas nas Américas vai mais longe e mais complexa do que pensávamos, e que as crenças anteriores foram formadas com apenas parte da informação disponível. O princípio da sobreposição. A descoberta de um dente de camelo de 18.250 anos é significativa, mas é apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Pesquisadores em Rimrock Jaw observaram que o dente foi encontrado acima de camadas de sedimento mais antigas, que ainda não foram investigadas minuciosamente. Essas camadas profundas contêm pedaços de pedra e leves indicações de presença humana. Mesmo que as descobertas não tenham sido completamente examinadas, sua localização implica fortemente que os humanos estavam no local antes do dente de camelo ser descoberto. A ideia é apoiada pelo princípio da sobreposição, que mostra como as camadas de sedimento se acumulam ao longo do tempo. Em solo que não foi perturbado, as camadas mais profundas são sempre mais antigas que as de cima. Os depósitos de sedimento em Rimrock Jaw estão muito bem protegidos, sem sinais de interferência de água, animais ou atividade humana. Isso significa que os arqueólogos podem ter certeza de que qualquer coisa encontrada abaixo do dente de camelo deve ser mais antiga que 18.250 anos. Nas camadas mais profundas, arqueólogos encontraram lascas de pedra e detritos que se assemelham a ferramentas usadas com os restos de camelo. Isso indica que as ferramentas foram usadas para uma atividade proposital e repetida, em vez de apenas uma visita única. A profundidade desses materiais sugere que os humanos estavam presentes no local muito antes do que se pensava anteriormente, mesmo sem datação por carbono. O local é mais antigo que o comumente conhecido Horizonte Clovis. As camadas intocadas abaixo sugerem uma presença humana que se estende muito além do que se acreditava inicialmente. A escavação em Rimrock Jaw ainda não chegou ao fundo do abrigo. Há várias razões pelas quais os arqueólogos não podem cavar mais fundo. Eles são limitados por financiamento, preocupações em manter o local intacto e a necessidade de proteger depósitos delicados. Por causa disso, apenas uma parte da história do abrigo foi revelada. Cada camada que não foi tocada pode conter novas descobertas emocionantes, como ferramentas, ossos de animais ou outras pistas sobre como as pessoas viviam no passado. Essas camadas deixam os arqueólogos ansiosos para continuar cavando, porque podem conter evidências que mudem nossa compreensão da história humana primitiva mais uma vez. Arqueólogos estão descobrindo mais evidências em Rimrock Jaw que contradizem teorias de longa data sobre quando os humanos chegaram à América do Norte. Isso sugere que os primeiros colonizadores podem ter estado ao longo da costa do Pacífico há 20.000 anos, ou até antes, o que muda como pensamos sobre migração humana durante a Era do Gelo. Os arqueólogos estão sendo cuidadosos ao interpretar essas descobertas, mas concordam com a importância da evidência. As descobertas não apenas mudam a linha do tempo,
mas também revelam que nossa compreensão de quando os humanos chegaram à América do Norte não está completa. As camadas mais profundas em Rim Rock Draw podem conter evidências de povos antigos que lidaram com condições extremas. Se estudos futuros apoiarem isso, o dente de camelo não marcará mais o início da história, mas sim um ponto médio em uma história humana muito mais longa. Rim Rock Draw fornece evidências sólidas de que os humanos estavam na América do Norte muito antes do que se pensava. Esta conclusão não é apenas um palpite, é baseada em evidências sólidas como ossos de camelo, ferramentas de pedra e resíduos encontrados em camadas de sedimento que não foram perturbadas. Essa descoberta levanta questões sobre as linhas do tempo e métodos de assentamento humano na América do Norte, que foram aceitos por muito tempo. Se as pessoas viviam no Oregon há mais de 18 mil anos, é provável que houvesse outras regiões ocupadas naquela época. Esses locais podem não ter sido encontrados porque os arqueólogos estavam apenas procurando dentro de certos períodos de tempo. Lugares que antes eram ignorados, como montanhas, áreas costeiras ou zonas vulcânicas, devem ser agora olhados com mais perto. As ferramentas e técnicas usadas para encontrar locais humanos primitivos precisam ser reavaliadas. Áreas que antes eram consideradas muito novas ou inadequadas podem, na verdade, ter evidências valiosas. Arqueólogos precisam mudar seus métodos de escavação por causa dessa nova descoberta. Eles não podem simplesmente assumir que as camadas superiores de um local têm as evidências mais antigas de atividade humana. Em vez disso, devem agora prestar atenção às camadas mais profundas que foram negligenciadas por serem consideradas vazias ou antigas demais. Cada camada deve ser considerada importante. Rim Rock Draw desafia as crenças tradicionais sobre as habilidades dos humanos primitivos. Os indivíduos que deixaram artefatos neste local não estavam apenas vagando sem rumo. Eles selecionaram deliberadamente certas áreas, tinham uma compreensão profunda dos requisitos de sobrevivência e criaram ferramentas que demonstravam planejamento cuidadoso e conhecimento de materiais. O que Rim Rock Draw nos ensina é que nossa história não está escrita em pedra, mas sim berrugada sob camadas de poeira e suposições. Se esses caçadores já dominavam a América há 18 mil anos, em um mundo de gelo e feras gigantes, quem mais estava lá com eles? E o que mais a ciência esqueceu de nos contar? A verdade é que cada nova escavação não responde questões, ela apenas abre novas portas para mistérios ainda maiores. E para você que chegou até este ponto do vídeo, você não é como a maioria. Você busca a verdade, por mais desconfortável que ela seja. Então faça o seguinte: se você quer continuar desenterrando esses segredos comigo, inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Não deixe que o algoritmo decida o que você deve saber. E para você que não tem medo de ir mais fundo, eu preparei este vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Nele exploramos um mistério ainda mais antigo que pode mudar sua visão sobre a humanidade para sempre. Clique agora e nos vemos lá.